Olá, pessoal. Somos a equipe 17 da disciplina Ciências de Dados aplicado à Gestão. E nessa equipe, formado por mim, Vanderly de Araújo Oliveira, Carla Deiriane Pereira Madureiro, Ivna Alencar Grangeiro, Maria José Diogo e Simone Bernardino Nogueira. Referente ao curso de administração da Unifor, e vamos apresentar como a ciência de dados pode ser aplicada à gestão pública e usando como exemplo os contratos do Hospital São José, disponíveis no portal Ceará Transparente. Então, a proposta, gente, é mostrar como os dados públicos, quando bem analisados, ajudam a tomar decisões mais eficientes. E com relação à introdução do nosso trabalho, podemos observar que em um mundo cada vez mais digital e orientado por dados, a ciência de dados se tornou uma ferramenta estratégica para organizações públicas e privadas. Ela permite transformar dados brutos em informações valiosas, auxiliando gestores na tomada de decisões mais rápidas, seguras e eficazes. No setor público, por exemplo, pode ser aplicada para planejar compras, controlar gastos, identificar falhas e prever demandas, como veremos mais à frente no caso do Hospital São José. Nós podemos observar os tipos de análise da ciência de dados. Para transformar dados em decisões inteligentes, a ciência de dados utiliza diferentes tipos de análise. Cada uma delas tem um papel específico no processo de entendimento, previsão e ação. A seguir, conheça as 3 principais abordagens utilizadas em projetos de dados. O primeiro seria a análise descritiva. A gente pode perguntar o que aconteceu. Então, resume dados históricos para entender padrões, médias, variações e comportamentos. Existe a análise preditiva, que é o que pode acontecer. Utiliza modelos estatísticos para prever eventos futuros com base nos dados anteriores. E, por terceiro, análise prescritiva, o que devemos fazer. Então, indica as melhores decisões como base em cenários simulados e previsões. Análise descritiva. Antes de prever o futuro, é preciso entender bem o presente. Por isso, nós usamos a análise descritiva para conhecer o comportamento dos dados, onde eles se concentram tendência central e o quanto variam dispersão. E isso é a base para qualquer decisão baseada em dados. Então, a gente aplicando esse trabalho na prática, do Hospital São José, para ilustrar como a ciência de dados pode auxiliar na tomada de decisões na gestão pública, utilizamos dados reais de contratos firmados pelo Hospital São José, disponíveis no portal Ceará Transparente. A partir dessas informações, aplicamos análise descritiva com medidas de tendência central e dispersão, identificando o padrão dos valores contratados, variações significativas e possíveis insights para decisões futuras. Análise descritiva das variedades da base do Hospital São José. Por exemplo, o objetivo da base é controlar e divulgar os recursos públicos utilizados pelo hospital para aquisição de insumos e serviços, garantindo transparência e prestação de contas. Essa base ela pode ser usada para análise de gastos públicos, comparação entre fornecedores, planejamento orçamentário, prevenção de desperdícios. E esses dados, gente, também incluem o que? A data de assinatura dos contratos, empresas contratadas, objeto da contratação, que é a aquisição de materiais hospitalares, suplementos nutricionais, equipamentos, entre outros. Valores contratados, que é o valor atualizado, e valores empenhados e pagos. E em seguida, nós podemos observar o mapa mental, que é da ciência de dados aplicada à gestão pública do Hospital São José. Nesse mapa mental,
Tem a análise descritiva, que é a data do contrato, empresa contratada, valor contratado, empenhado e pago. E métricas e estatística, que é a média de valores, que é de 120 mil, a mediana, R$ 8.090, a moda calcula R$ 82.158, a amplitude, que é de R$ 711.242,52, desvio padrão alto, que é muita variação. Então, a partir dos contratos publicados, coletamos variáveis como valor contratado, empresa e data. Fizemos uma análise descritiva, que é identificando a média, mediana, moda e amplitude. Então, percebemos que poucos contratos com valores muito altos puxam a média para cima, enquanto a maioria tem valores baixos. Com relação a conexões e insights, contratados altos puxam a média, e a maioria dos contratos é de baixo valor. E a sazonalidade são fatores possíveis, que estima gastos medicais, identifica fornecedores com melhores preços e prevê variações sazonais nos picos e modelo regressão e média histórica. Então, com base nos dados anteriores, sugerimos análises preditivas, como a previsão de gastos futuros, identificação de variações sazonais e seleção de fornecedores como os melhores preços. Então, essas análises elas podem ser feitas com modelos simples de regressão e ajudam no planejamento financeiro e na economia de recursos públicos. Então, podemos observar também o impacto de intervenções, que é ajuste de fornecedores, revisão de contratos acima da média, e o método, que é comparar gastos antes e depois de novas estratégias. E temos a otimização de recursos, que é melhorar a alocação do orçamento, escolha estratégica dos fornecedores. Então, com essas informações, o hospital ele pode fazer intervenções estratégicas, como revisar contratos muito altos, ajustar fornecedores, melhorar a alocação de orçamento. Então, essas ações são baseadas em dados concretos e não em suposições, que é o que melhora a gestão e reduz desperdícios. Então, esse aqui é a apresentação do mapa mental, certo? E, no caso aqui, o que é que a gente concluiu, Os resultados esperados. Então, concluímos que a ciência de dados é essencial, para a tomada de decisão pública. Ela permite transformar números em ações, planejar melhor, gastar com mais responsabilidades e aumentar a transparência. Então, com análise simples, já é possível otimizar recursos e apoiar uma gestão mais inteligente e eficiente, assim também como mostra esse gráfico e algumas bases analisadas, certo? Então, a gente pode considerar, afinal, que a ciência de dados é um aliado estratégico para a gestão pública. Então, no caso do Hospital São José, foi possível, identificar padrões de contratação e prever comportamentos futuros com base de dados reais. Então, quais foram os benefícios para o futuro, e para a tomada de decisão? É mais controle sobre os gastos públicos, decisões baseadas em dados e não em suposições, antecipação de picos de consumo e demanda, melhor planejamento orçamentário, transparência e eficiência na contratação de fornecedores e redução de desperdícios e otimização de recursos. Então, gente, a gente agradece, e esse foi o nosso trabalho. E agradecemos a atenção de todos.